convidada já está aqui com a gente. É uma convidada que ninguém conhece na internet, né, gente? Quase ninguém, né? A gente está aqui hoje com a maravilhosa Ana Lesnovski, que é a doutora Ana, lá do Meteoro Brasil, Oh. canal que eu sou fã de carteirinha, entendeu? Já vou dizendo, eu tenho uma carteirinha assim, ó, fãs do Meteoro, acho que a minha deve ser número 10, número 11, porque eu tô, ó, desde que o Meteoro era mato. Pô, Xanda, Ana, obrigada. vou falar boa noite, a gente está gravando de tarde, mas vou falar boa noite para quem estiver assistindo se sentir mais à vontade. Como está Boa noite você? nesse caso, Xanda. Obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada pela adaptação e me receber aqui gravando. Gente, eu sou professora também, então no horário que vocês estiverem assistindo essa transmissão, eu vou estar em banca. Final de ano para professora é difícil, é TCC o tempo inteiro. Então, obrigada, gente, e beijo, obrigada para quem está assistindo também. Olha, vou bater com a mão na sua, porque eu também sou professora. Eu sei o que você está falando. Final de ano é Final de ano. enlouquecedor mesmo, né? Ana, então, antes da gente começar o papo, eu quero só falar para a galera, viu, que a gente está gravando, o programa está sendo gravado, quer dizer, vocês estão assistindo agora, mas assim, conversem, tá? Aí no chat, que vai ter o chat. Eu, inclusive, vou estar assistindo e vou estar no chat também para conversar com vocês. Se lembrem, gente, viu, que a gente precisa da contribuição de vocês. A gente tem uma meta por live, que é para a live se pagar, que é uma meta de R$ 100. Você pode mandar o Pix aqui, ó. Não, é aqui. Não, é aqui, ó. folhademocrata@gmail.com ou superchat também. Tá bom? Sejam membros do nosso canal. A gente também tem um membrinho de meta. Então, sejam membros do nosso canal e ganhe o curso de jornalismo básico com o poderoso Pedro Zambarda. Tá certo? E vamos lá. Sem mais delongas, vamos logo começar, porque gravado a gente tem o tempo certinho e eu quero saber tudo, tá? A Ana, a doutora Ana, que eu acho o máximo quando ela é chamada assim de doutora Ana, Precisa porque não. realmente o doutor é aquele que tem o doutorado mesmo, então a gente tem que, né, se atentar para isso. Ana, me fala, como é que você despertou para a política? Como é que foi? Tinha política já em casa rolando, ou foi na escola, ou foi na rua com os amigos? Como é que foi que você despertou esse lado para a política? Engraçado, né, Xanda? Eu penso muito nisso, assim, o interesse em política de família, assim, em casa já é grande, assim, desde pequena a gente sempre conversou muito em casa sobre isso. Eu gosto de contar para as pessoas a história da carreata da eleição do Lula de 1989, da eleição que ele estava Coisa concorrendo, linda! né? E eu lembro naquela época de eu estar com a minha família esquerdista, né, na carreata do Lula, e uma pessoa parar a gente morava em Brasília, a pessoa parou a gente e falou: vocês vão votar nesse cara, vocês vão ter que dividir o apartamento de vocês, porque ele vai desapropriar e não sei o que, assim, eu lembro, assim, eu tinha o quê? 7, Essa 8 história anos, é assim. velha, né? E eu lembro de ficar olhando assim, pensando, meu Deus, essa pessoa está completamente ensandecida. Se passaram aí quantos anos? Quase 40 anos desde então. E as pessoas continuam acreditando nas mesmas coisas, sabe? Só mudou o personagem, né, Ana? Que quem vai fazer isso agora é o Boulos. É exatamente a mesma coisa, sabe? Continua a mesma coisa. Então, assim, desde pequena, assim, a gente acompanha muito política, mas eu nunca achei que eu ia trabalhar com jornalismo de política, não, Xanda, para falar bem a verdade. Quem me conhecia na faculdade, assim, eu falava, não, eu vou trabalhar com tudo, menos política. E a gente morde a língua na vida, né? Demais. Hoje eu não Demais. penso em fazer outra coisa, assim, adoro. É engraçado você falar essa coisa do Lula, né, em 89, porque eu vou te dizer, tem uma coisa que eu me orgulho muito em falar, que eu votei no Lula todas as vezes que ele se candidatou. A primeira vez que ele se candidatou, eu não era obrigada a votar, porque eu ainda ia fazer 16 anos, na verdade, né? Olha. Eu estava com 15 e Uhum. tal, mas ia dar tempo de eu fazer 16, a tempo de tirar o título para votar nele. Eu corri, tirei o título e votei nele. E ainda fiz Legal. uma coisa que eu atravessei, eu morava em Niterói na época, né? A gente agora está se falando, você está em Curitiba, eu estou aqui em Salvador. Essas são as maravilhas da internet, a gente pode falar, né? Com as pessoas a qualquer momento, em qualquer lugar. Mas eu morava em Niterói na época, e eu peguei a barca, aquela barca da Cantareira que atravessa para o Rio, né?
e atravessei, porque tinha um comício do Lula na Candelária às 20 horas. E eu falei, não vou perder, mas de jeito nenhum, que foi a coisa mais linda esse comício. Ele é histórico, Olha, inclusive, esse comício, né? que E eu tenho legal. tanto orgulho assim, de ter estado ali, né? De fazer parte, né? Disso. E você contando isso que você passou em Brasília e tal, eu acho maravilhoso, porque como a gente fez parte mesmo da história forte do nosso país, né? Isso é E a gente não, maravilhoso. e Agora, a você gente não falou... percebe que é tão recente, né, Xanda? Esse é o negócio. Naquele momento, Isso. eu não Agora, percebia que aquele momento era histórico, que a gente estava podendo votar depois de muito tempo. Na minha cabeça, eu achava que votar era um negócio simplesmente que as pessoas faziam. Só depois de muito tempo é que eu é, fui entender o quão especial era aquilo, né? exatamente, exatamente. Agora, me diga uma coisa, você, é porque nessa época, em 89, você ainda era criança, né? Você falou que você tinha uns Aham. 8 anos, Tinha 8 anos. eu já tinha 15, né? Eu já tinha 15, então... Agora, deixa eu te falar, você falou da sua formação, que você queria trabalhar com qualquer coisa, menos com Menos com isso. jornalismo, política e tal. Qual é a sua formação? Você já falou Eu, também que você é é, professora, qual é a sua formação? Isso. Eu sou formada em jornalismo, né? Eu fiz comunicação assim em Sim. todas as níveis de formação. Fiz jornalismo. Eu tecnicamente fiz publicidade também, mas eu não conto muito para as pessoas essa parte. Fiz mestrado em comunicação e linguagens, fiz doutorado em comunicação social também, fui tudo para comunicação. Mas eu gosto muito dessa área de linguagens, enveredei para o cinema, fui editora de vídeo muito tempo, né, de cinema, e comecei a ir para essa área, assim, fotografia, cinema, aí artes eletrônicas. Hoje eu sou professora de arte eletrônica, né? Arte e tecnologia, tecnicamente, assim. E fui me afastando um pouco dessa coisa do jornalismo, mais desse jornalismo diário, assim, nunca foi uma coisa assim muito a minha praia, principalmente porque eu acho que eu era um pouco alternativa demais, talvez, para o jornalismo tradicional, né? Quando eu estava me formando, assim, o jornalismo audiovisual era uma coisa muito quadradinha, eu olhava aquilo e falava, não, isso não é para mim. Então, por isso que eu fui para de trás das câmeras, eu fui para técnica, eu fui para edição, enfim, me apaixonei por essas coisas. Eu só vou olhar para o jornalismo como possibilidade a partir da internet, né? Que me permite outro tipo de linguagem, outro tipo de postura, outro tipo de abordagem. Aí eu falo, não, peraí, aqui é outra coisa, né? Essa coisa muito polida, muito quadradinha, assim, para mim parecia assim um absurdo, né? Verdade. Agora, Ana, disso que você falou, eu já estou extraindo vários links, né? Porque a minha filha, ela também é formada em comunicação, ela foi para o lado da produção cultural, né? Mas ela, porque você falou de publicidade, e aí você falou assim da publicidade meio abafando o caso, ela tem isso também, ela trabalhou com publicidade muito tempo, a minha filha, e ela fica também abafando o caso, entendeu? Assim, porque Não é uma coisa ela, simples. engraçado, porque ela diz que é um meio muito misógino, entendeu? Extremamente masculino, uma coisa complicada Uhum, mesmo, né? uhum, E é uma coisa que ela não quer saber mais. Acho que ela ficou 2, 3 anos e ela não quer mais saber mesmo, né? uhum. Então ela caiu para o lado mais da produção cultural mesmo, né? Trabalha muito com editais e tal, né? Ah, Mas enfim, outra coisa que você falou que foi assim, que essa questão do cinema. Eu trabalho com uhum. audiovisual também, eu vim para a internet depois, né? Eu, na verdade, eu sou formada aqui na Escola de Teatro da UFBA. Eu Ah, que sou legal. formada em licenciatura em teatro, então eu sou professora de teatro, né? Também sou atriz, também sou produtora Nossa, cultural, mas acaba que a gente, como produtor e como ator, você cai também para audiovisual. Então, eu também produzo muito audiovisual, né? legal. E também atuo no audiovisual. E a minha produção audiovisual é com documentários. Então, a gente Ah, já fez aqui um documentário, não cada uma, a gente depois vai trocar figurinha no Zap, assim, nos aham, bastidores. super. Eu produzi aqui um documentário sobre a festa do 2 de fevereiro, que é a festa de Iemanjá, e o bairro, a história do bairro Rio Vermelho, que é onde tem a festa. Que legal. Eu já produzi aqui também um filme sobre a Feira de Água de Meninos, que é a Feira de São Joaquim, que o Antônio Pitanga ficava lá quando era criança também. Inclusive o filme do Pitanga, que o Beto Brant ele dirigiu, né?
A parte que foi gravada aqui em Salvador, eu também estava na produção. Então, depois a gente vai trocar essa figurinha. Eu já vi, Pô, inclusive, no Meteoro, teve hum. uma série de documentários no Meteoro, né? Maravilhosos, né? Sim, sim, essa coisa com o cinema, assim, eu trabalhei essencialmente com documentário, é a minha área, assim, o tempo inteiro em edição de documentário. E no Meteoro a gente puxou, o Álvaro também, né, formado em jornalismo, aliás, a gente se formou na mesma faculdade, ele 1 ano depois de mim, assim, né, e a gente se conheceu lá, inclusive, e tal, mas a gente puxa muito disso, né, das nossas experiências, assim, né, o Álvaro vinha com uma coisa de internet, e eu vinha com uma coisa de cinema, assim, sabe, então a gente juntou essas coisas para fazer esses mini documentários, assim, documentário meio de bolso, sabe, e a gente chegou a fazer uma mostra também de cinema, né, que eu tenho uma vontade imensa de retomar, meu plano para o ano que vem é retomar a mostra de cinema, que é uma coisa Olha, que eu tenho eu me muito lembro e orgulho de fazer. assisti, tinha uns documentários que você fez curadoria também, não teve Sim, isso? sim, Né? sim, Documentários de outras pessoas. Nossa, eu achei exatamente. sensacional aquilo, porque o Meteoro, eu acho que o Meteoro, Ana, é um canal. Aqui eu tenho que. Gente, não tem como eu falar, porque tem meu lado fã vai aparecer, então eu já chutei o balde. Entendeu? Eu não quero nem saber. Já chutei o balde mesmo. Assim, o Meteoro ele é um canal diferenciado em tudo, eu acho. Eu não vejo o Meteoro como um canal de política. Ele tem Uhum, política também, sim, entende? sim. Mas eu vejo o Meteoro como aquele canal assim cultural nível hard, entendeu? E eu acho isso maravilhoso. Esses dias mesmo eu vi um vídeo do Álvaro que foi dele falando do tapa na pantera, mas eu fiquei aqui, eu falei, gente, esse é Foi o muito bom. Meteoro, gente. Que vídeo sensacional, que coisa maravilhosa. Então, eu acho que, assim, e você, vou te falar, eu, quando eu estava dando aula agora, eu só dou aula no meu curso, eu tenho um curso de teatro que é meu, que é o Teatro para a Vida. Uhum. Mas eu dei aula muitos anos em escola, muitos anos, e uma coisa interessantíssima, em escola eu dava aula para o ensino médio, e para o Fundamental 2 só o nono ano, o último ano, né? Então, eu já Aham. pego aqueles adolescentes mais velhos, né? De 15, 16, 17. Todos assistiam o Meteoro. Ah, Todos. Eu ficava impressionada. Todos assistiam. sério? Todos. Porque, na Nossa, isso verdade, é muito assim, legal. eu estou falando assim dos meus alunos de teatro, né? Porque também a gente sabe que o Tem um aluno que procura perfil, né? fazer teatro, ele tem uma outra Uhum, sacada. Mas uhum. todos. E eu ficava impressionadíssima com aquilo, porque a gente conversava muito, e quando eu falava, não, porque o meteoro. Professora, a senhora conhece o meteoro? Eu dizia, gente, para vocês que podem conhecer as coisas, né? Conheço, adoro, assisto tudo. Então, a gente, toda semana que tinha aula, a Que gente batia a legal. resenha dos vídeos do meteoro da semana. Era muito legal, Pô, entendeu? Então, isso eu me acho deixa isso também. muito feliz mesmo. Ai, que massa! Que massa! Inclusive, para alguns ex-alunos, eu avisei que hoje eu ia estar conversando com você e ficaram enlouquecidos, entendeu? Porque, Ana, para você ver, o meteoro, eu acho ele tão plural, né? Que ele pega o adolescente, ele pega a galera de 40, de 50, de 60, porque Uhum. ele é muito plural. E eu acho isso sensacional. E eu não vejo outro canal com essa pegada. Lógico, a gente tem canais muitíssimo bons, que eu adoro, entendeu? E assisto tudo, mas com essa pegada do Meteoro, é só o Meteoro, né? Pô, É só o Meteoro. Mas, enfim, vamos lá. Vamos falando do Meteoro, você já falou da sua formação, né? De como é que entrou a política na sua vida. E aí você conheceu o Álvaro também, você já falou que foi na faculdade, né? E aí vocês se conheceram e tal. Como é que você como é que você e ele tiveram essa ideia do canal, do Meteoro? Como é que surgiu isso? Que eu já vi ele contando que você foi fundamental, né? Como é que surgiu? foi assim, eu e o Álvaro, a gente se conheceu na faculdade, né, ficou uns 10 anos Hum, afastado, assim, foi se reencontrar 10 anos depois, assim, né. E aí a gente
estava num momento, assim, eu trabalhando com cinema, dando aula, tal, e ele vinha de um projeto que era o projeto da Prefeitura de Curitiba, né? Ele trabalhou coordenou ali as redes sociais da Prefeitura de Curitiba, num momento que foi muito bem sucedido ali, né? Eu posso elogiar porque ele não está aí para dizer, não elogie, né? Vou elogiar. Enfim, assim, só que o problema de trabalhar com a comunicação, né, no setor público é esse, né? Acaba a gestão, acaba o projeto. Então ele tinha acabado de encerrar aquele projeto e estava naquele momento assim entre empregos, né? Sem saber, assim, ele gosta de falar assim, estava pensando assim, o que eu vou fazer? Volto para o jornalismo local, vou fazer outra coisa da vida, o que faz? E aí a minha forma de contar a história, eu fiz o que professores de arte fazem, assim, né? Ele dizia assim, eu queria desenhar, mas não sei o que fazer com isso. Catei um monte de material, falei, vamos desenhar, vamos fazer isso daí. Podia fazer vamos fazer as animações, vamos, né? E aí a gente foi fazendo junto, né? Ele desenhando, aí fazia a voz, né? A gente ia criando, né, essa coisa, primeiro com animação, né? E a animação tem vários motivos assim da gente trabalhar com animação no começo. O mais técnico a gente não tinha nem câmera. Então, e além de não ter câmera, a gente tinha vergonha também, né? Não tinha assim, essa perspectiva de eu vou aparecer falando, né, na internet. Então vocês não tinham aquela coisa do Glauber Rocha, né? Que é uma câmera na mão e uma ideia. Era só a ideia na cabeça. Era só ideia na cabeça. Era só ideia na cabeça e um computador em cima da mesa, né? Para poder editar. Então, assim, a gente começou com um microfoninho, arranjei um microfoninho, vamos fazendo tal, do jeito que dava. E aí a gente ficou um bom tempo nisso, né? E muita gente fala assim, em 2018, isso foi em 2017, né? Em 2018 vocês começaram a falar de política. Na verdade, isso não está bem correto, porque a gente estava falando de política desde o começo. Quando a gente está falando de cultura e está falando, destrinchando os assuntos, e falando de filosofia, de história, a gente está falando de política já, né? Não está falando dos acontecimentos políticos, né? Factuais e tudo mais, mas já está falando de política. Aí chega 2018, enfim, o Brasil vai tomando o rumo que foi tomando, né? E a gente vai pegando na veia do jornalismo, assim, né? A gente começa a falar sobre a comunicação, que é sempre um norte, assim, né? Do que a gente estava fazendo. E aí foi meio que natural a gente começar a falar do que estava rolando, do que estava acontecendo, e foi ficando cada vez mais factual. Veio a cobertura da CPI da Covid, que para a gente também foi um ponto marcante, assim. E nesse meio tempo, perdão, nesse meio tempo a gente teve uma virada, que foi aparecer, né? Que foi um pouco motivada, e eu vou ter uma dívida de gratidão com os haters do canal, assim, sabe? Com o pessoal da extrema-direita que queria expor a gente e tudo mais, e não, eu vou mostrar a vocês. Eu falei, tá bom, já que vocês vão mostrar, então vamos aparecer. A gente estava lançando um livro, vamos aparecer, a gente aproveita, já faz o lançamento do livro, e, mano, facilitou horrores pra gente, foi a melhor coisa que a gente podia ter feito, porque aí liberou a gente para fazer outros tipos de produto. A animação demorava muito, era muito custosa, não conseguia abordar todos os assuntos. A partir do momento em que a gente começou a se permitir aparecer, também veio a pandemia, o que tecnicamente deu também algumas possibilidades para a gente de fazer live em casa, né, e conseguir trabalhar com equipamentos um pouco mais leves, porque todo mundo estava fazendo isso, né? Então a gente aproveitou essa oportunidade assim para ir explorando outros tipos de produto, e aí a coisa foi abrindo, né? Nem lembro mais a pergunta. E foi maravilhoso. Que era como surgiu, né, a ideia do meteoro, como é que ele foi. Engraçado que você falou, você tocou no assunto da pandemia, e na pandemia era o que me aliviava a vida, era a internet e os canais, entendeu? E o Meteoro foi um dos que eu mais consumi também. Consumi muito Meteoro e consumi muito também Galãs Feios. Só que Galãs Feios era só aquela live ali, tá? O Meteoro ele produzia muito mais, vinha muito mais vídeo, assunto e tal. Então eu consumia bastante e vou te dizer que era uma coisa assim, porque eu fiquei, Ana, sem sair de casa mesmo, fiquei só em casa, só eu e os meus cachorros. Não tinha o ser humano. Ser humano, para mim, só tinha online. Né? Então, era o que me aliviava bastante. Poxa, as lives, porque a live você via, então era como se a pessoa estivesse ali te fazendo uma companhia, né?
Tinha muito isso. Muita gente me fala isso, Xanda. Ah, vocês faziam companhia pra gente durante Fazia. né, o isolamento e tal. Eu falo, gente, era o contrário. Eu também estava buscando companhia ali. A gente ficou num isolamento muito sério. Minha mãe, na época, fazendo um tratamento de câncer. Então, assim, todo mundo na família levando muito a sério o isolamento, muito a sério a questão da pandemia. Então, assim, era uma coisa muito tensa, eram momentos muito tensos, assim, para mim, especialmente. E fazer a cobertura da CPI da Covid me deu essa oportunidade também de falar com outras pessoas que estavam sentindo a mesma coisa e acompanhando junto comigo, assim. Então, eu também senti a companhia dos outros fazendo, sabe? É, Ana, é muito interessante essa coisa, porque você falou duas coisas aí agora, porque assim, na época, a CPI da Covid, inclusive, eu acompanhei com vocês, e um grupo de professores que eu faço parte, todos acompanhavam com o Meteoro, a CPI da Covid também. E aí a gente, no grupo, depois a gente ia comentar os comentários do Meteoro, entendeu? A gente comentava a CPI, comentava os comentários também, era ótimo. Mas, assim, o engraçado como é que é isso, né? Porque além de vocês fazerem companhia para quem está do outro lado, e você também se sentir com companhia, você falou do tratamento da sua mãe, Hum, e aí eu me lembrei disso, porque eu me lembro que foi dito que estava com gente na família, que você estava cuidando e tal, não sei o quê. Então, veja o nível de. Porque a gente está aqui conversando hoje, mas sim. porque por um acaso eu também fui para a internet, também estou no canal e a gente está conversando. Mas imagine o nível, a quantidade de gente que também soube na época, então cria realmente uma conexão com você, cria uma intimidade com você, uma pessoa que você nem conhece, a pessoa cria, né, além de conexão e intimidade, cria uma empatia também, cria uma relação mesmo, né? E eu acho isso Isso é super importantíssimo, Xanda. interessante. Eu acho isso fundamental. Eu sei que tem os seus limites, tem suas questões, tipo, a gente cria uma intimidade, mas as pessoas nunca sabem exatamente o que que é que você está passando, o que está acontecendo, e às vezes a Sim, gente tem essa impressão de que tem mais intimidade do que tem. Mas, por outro lado, é algo que eu considero fundamental como um elemento do jornalismo também, de entender que o jornalista é pessoa, de que o jornalista ele tem uma família, o jornalista ele tem um interesse, ele tem suas vontades, suas subjetividades. Tem dia que tá bem, tem dia que não tá bem, tem a abobrinha latindo, sabe? Tem essas questões todas que o jornalismo tradicional se acostumou a ocultar, para que o jornalista parecesse uma sim, máquina de passar informação e fingir que essas informações poderiam ser objetivas, que é uma coisa uma coisa engessada, né? perigosíssima, engessada e com um propósito de fazer parecer que aquelas informações são absolutamente imparciais e objetivas, que é uma coisa que não existe. Esconde a Sim. subjetividade por trás do homem branco de terno, boa noite, muito sério, num cenário muito sério. Então, particularmente, eu faço questão de não ser assim, que é para que fique evidente também que é um humano que está dizendo aquilo e deve ser tomado como algo que está sendo dito por um humano. E isso aproxima, né, você da Uhum. sua audiência, de quem está assistindo, isso te aproxima, né? Agora, quando vocês começaram, quando vocês tiveram a ideia do canal, em algum momento vocês pensaram assim do canal ser o que ele é hoje, a potência que ele é hoje, o tamanho que ele tem hoje? A gente tinha metas, mas assim, a gente superou a meta e daí a gente dobrou a meta. Aí vocês fizeram que nem como a Dilma falou, né? Dilma, quando chegou na meta, não tem meta, mas quando chegar na meta, A dobra a meta, a gente meta. dobra a meta e vai em frente. A gente foi muitas das coisas assim, a gente imaginava, gostaria de ir numa direção, na outra, mas tem outras também que a gente vai se adaptando e vai, né, sentindo o que dá naquele momento, assim, né? E é muito louco, assim, depois de olhar, assim, né, 8 anos de canal, assim, para trás e falar, pô, né, que rumos a gente tomou e tal. E sempre tem coisa que vai mudando, né, também. O público vai mudando, os tempos vão mudando, né, e a gente vai se adaptando a Sim. eles também. Trabalhar com internet é isso também, né? É. Eu fico impressionada, Ana, como a mudança é rápida, né? Aham. Como, assim, a notícia em si, ela fica velha de um dia para o outro.
Uhum. né? Porque aquela coisa, quando a gente fala que o Brasil tem um roteirista, eu acho que não tem um roteirista, acho que, na verdade, tem uma sala de roteiristas, tem uma equipe enorme, entendeu? E que eles não param, né? Porque as coisas acontecem assim, você já acorda assim, gente, o que, que vai acontecer hoje já, assim, porque você já sabe que coisas vão acontecer, Não, sabe? A Chandra, coisa não vai. essa semana foi a prova cabal disso para mim. A gente tinha uma semana de Nossa, ato no plantão porque a gente ia fazer uma mudança, né? E aí, tá, não vai ter plantão essa semana. Quando era no último dia, eu falei: vocês querem ver que vai acontecer um monte de coisa? No último plantão que a gente estava fazendo antes da mudança, na hora que a gente estava no último corte, o cara estava explodindo as bombas na frente do STF. A gente fez um breaking news na hora, assim, ó, não sei o que está acontecendo e tal. Aí corta para esta semana. Eu falei, gente, mas não dá para parar uma semana. O porque roteirista do essa Brasil não dá semana folga. tá parecendo que essa semana é o ápice, né? Tá Uhum. parecendo. Mas olha, não é o ápice. Ainda tem mais coisa cabeluda por aí. Ainda bem. Espero A que sim, porque eu impressão quero é. dar essas notícias tudo. Não, a gente estava aqui, você falou, né, que você teve que abrir para dar o break news e tal. A gente estava, no dia da explosão e tudo, né? A gente estava conversando no grupo que a gente tem da Folha e tal, e ia ter uma live, né, que era um domingo, foi num domingo, não foi que ele se explodiu? Me recorde Não, aí, porque a coisa era é tão uma quarta-feira. Uma quarta, pra você quarta-feira. ver como é que eu já. Ah, verdade, verdade. A gente tinha programa do o Folha Entrevista. E aí aí o Pedro colocou lá que teve a explosão e tal. Aí, na hora que ele colocou, que eu vi na hora, porque eu também estou atenta ao WhatsApp o tempo todo, né? Na hora que eu vi, eu já fui catar como é que estavam as coisas. E aí não parava de chegar uma coisa atrás da outra. Que loucura foi aquela? O cara chegar ao ponto de tirar a própria vida porque a coisa mexeu na cabeça dele de uma forma. É impressionante isso, né? Alguém falou, não sei quem foi que falou, gente, que eu não me lembro, porque é tanta coisa também que a gente assiste que às vezes a gente não se lembra da onde, qual foi a fonte, mas assim, que tá, eu acho que foi o Juca Kfouri que falou, que está impressionado como que pode esse Bolsonaro e companhia limitada adoeceram a mente das pessoas, entendeu? Uhum. Totalmente. Porque a pessoa, para Totalmente. chegar nesse ponto de se explodir, gente, pelo amor de Deus, de tirar a própria vida por nada. Por Se nada. você parar para pensar, ele tirou a própria vida por nada. Sim. Por nada. Ele foi Porque envenenado. as pessoas que ele defende a ideologia dele, ninguém está nem aí para ele. Muito pelo Aham. contrário. Ficaram chateados porque ele atrapalhou a PEC da anistia. Uhum. Né? E as coisas que ele queria também não aconteceram e nem vão. Ou Uhum. seja, ele se explodiu por nada. É uma Exatamente. coisa impressionante. Impressionante. Né? Agora, sim, Ana, voltando para o canal, né? Eu queria saber assim, porque começou você e Álvaro, né? E aí a coisa foi crescendo, passou por essa parte, teve a curadoria de documentários, tem essa parte de cinema, tem a parte de games, tem a parte de política e tal. Enfim, foi crescendo e foi tomando uma proporção tão grande que hoje, por exemplo, não é mais só Ana e Álvaro. Hoje tem uma equipe, Meteoro tem uma equipe, né? Como é que foi isso, essa saída assim de Ana e Álvaro para começar uma equipe, gente a beça, e vários programas e várias coisas? Como é que foi isso? Tem hoje a TV Cringe, não é isso? Cringe. Então, Isso. Como é que foi isso tudo? no começo parecia que ia ser impossível. A gente tinha o desejo, sempre teve desde o começo, de que a gente tivesse vozes plurais, tivesse outras pessoas e tal. Só que a gente não conseguia sequer imaginar, porque era uma coisa tão assim feita caseirinha, né? Do nosso Sim. jeitinho, assim. Eu brincava que a reunião de pauta era o nosso almoço. A gente, né, conversava sobre os temas que nos interessavam, ia bolando a coisa a partir daquilo, as estratégias do que ia fazer com o canal e tal, era tudo feito em casa, né? Mas chegou algum momento assim em que a gente percebeu que a gente não ia dar conta, né? De Sim. ampliar a gama de assuntos que a gente queria falar se a gente não trouxesse outras vozes. E a gente começou aí trazendo roteiristas para falar sobre os assuntos que a gente queria muito abordar, mas
achava que estavam fora da nossa alçada, assim. Então a gente trouxe o Everton para falar de ciência, a gente trouxe o Sandoval para falar sobre jornalismo de dado e biografias, que ele fez um bom tempo. Então a gente foi trazendo outros, né, outras vozes, assim, e literalmente outras vozes, que era uma coisa que desde o começo a gente queria também. Vai trazer alguém para fazer roteiro, traz essa voz para falar também. Trazer outros sotaques, outras formas de falar, outros jeitos, outras perspectivas, enfim. Então a gente começou por aí. Quando a gente começou a estruturar o nosso estúdio, né, aqui em Curitiba, a gente começou a conseguir trazer as pessoas fisicamente, né? Então a gente começou a trazer mais gente para trabalhar, os meninos para apresentar, né? O Salmásio, o Lúcio, a gente trouxe o Teobaldo, que trabalhou com a gente no estúdio. Agora, nesse momento, a gente está num ponto de transição, como a gente está mudando e está reformulando o estúdio, a gente reduziu um pouco as atividades para conseguir repensar, né? Os espaços, enfim. Mas continua a mesma proposta, que a gente seja um lugar plural, assim. E peça central nisso é a nossa maravilhosa Sofia Labanca, né? Que a Sofia entrou como roteirista, passou a produtora, hoje é apresentadora, produtora. A Sofia é fantástica, assim, sabe? E no meio do caminho viciamos ela em jornalismo de política também. Assim. Ah, a Sofia não era da política? Não, a Sofia veio da divulgação científica. Sofia é neurocientista, tá? Doutora em neurociência, veio para falar de ciência também, fazer conteúdo de ciência com a gente. E a gente foi percebendo que, não, peraí, a Sofia pode muito mais do que isso, assim. Vamos trazer a Sofia para outras coisas. E hoje ela tá arrasando, assim. E a gente fica muito feliz, sabe, de ter outras perspectivas, outras vozes, outras pessoas trabalhando com a gente, porque multiplica também a quantidade de visões que a gente traz, porque não pensa todo mundo igualzinho, sabe? Sim. Então a gente tem esse processo que é muito, não sei, anárquico é uma palavra muito forte, né? Mas é um processo colaborativo, assim, para montar pauta, é tudo no grupo, cada um escolhe a sua pauta do seu jeitinho, da sua forma, sabe? Então a gente tem esse gostinho, assim, de uma coisa feita coletivamente, sabe? Muito bacana. Você falou nessa coisa que o meteoro tem da ciência, que eu acho fenomenal. Teve uma época que tinha uns vídeos também sobre biologia também. Eu achava interessantíssimos a forma como era colocado, sabe? Rapaz, o meteoro, se eu ficar, olha, se começar a falar só do meteoro, eu vou ficar aqui, vou babar, porque eu sou fã, já falei que sou fã de carteirinha, E não tem tem isso jeito. também, né? Como a gente o Meteoro em si, ele foi se tornando um canal muito ligado ao jornalismo, especialmente a hard news, assim, notícia diária e tal. A gente foi tendo um pouco de dificuldade para encontrar o espaço para esse vídeo um pouco mais lento, não lento no sentido da construção do Sim. vídeo, mas um vídeo que tem outro ritmo de consumo, outro ritmo de atenção, enfim. E foi aí que a gente abriu a TV Cringe, que é o nosso segundo canal, para a gente levar esses vídeos mais vídeo ensaio, documentário, essa coisa assim, levar para lá, porque aí ele tem um ritmo de publicação diferente, então uma coisa não bate com a outra, assim. Então a gente está tentando manter essa veia lá na TV Cringe daí. Ah, os dois são maravilhosos. Agora, Ana, vocês estão mudando de estúdio, é isso que você está falando? Vocês Isso, estão indo para outro lugar físico? isso, a gente tem umas mudanças pessoais aí, né, entre a organização Mas ali é um lugar maior? É um lugar Como é? é meio parecido, assim, como a Ah, gente como o tá. estúdio é em casa, essa é a questão, né, e a gente está mudando aí as configurações aí do relacionamento, né, então a gente está mudando de casa também, daí o estúdio vai mudar de casa mas é assim, é uma questão prática, claro, é um trabalho do caramba, né, porque é caixa pra caramba, é muito cabo, é muita coisa, eu tô assim que eu não encontro um sapato, né, quanto mais os microfones. O meu microfone, nesse momento, está em cima de uma pilha de caixas de filamento de impressão 3D, porque eu não sei onde estão os tripés. Então, assim, vai levar um tempo para a gente reconfigurar isso. Mas a perspectiva é continuar o trabalho do jeitinho que era, assim, com outras carinhas, né, sempre. É, eu tô dando risada aqui, sabe por quê?
porque eu aqui eu estou dentro do closet, aqui, né? Ah, Então as lives todas eu faço do closet. Mas eu isso é gostaria legal. realmente de fazer na sala, de arrumar a sala para isso, lá, porque eu tenho duas salas aqui, o apartamento é grande, eu moro sozinha com os cachorros, mas o apartamento é grande e tal. Mas aqui no closet, como eu moro no térreo, aqui no closet, então eu não sou surpreendida por uma pessoa entrar falando Você. alto, ou abrir o portão, deixar Uhum. bater, esses barulhos que a gente não pode ter numa live, né? Sim. Mas aí o que que acontece? Aí quem vê assim o fundo branquinho e tal, né? Ai, que tá tudo light, tá tudo branquinho. A casa está também uma coisa, entendeu? Então por isso que eu dei risada, porque assim, a minha filha ela tá mudando de apartamento. Só que o apartamento dela ela teve que entregar logo, porque pediram. E aí ela não conseguiu arrumar outro a tempo, então ela trouxe toda a mudança dela para cá. Entendeu? Então eu tô Entendo, na sala, eu tenho entendo. geladeira, eu tenho cama, tenho pilha de caixa, tem tudo que você Super imaginar. entendo. Eu não vou virar a câmera aqui que vai ser uma vergonha, mas tem caixa, tudo em volta aqui é caixa, é mudança. E é isso, o estúdio vai ser na sala de casa, como foi durante. A gente foi mudando a sala da casa, né? Mas era isso, a gente tinha o Sim. estúdio no apartamento, as luzes ficavam dentro de um armário, porque não tinha recurso suficiente. Eu arranquei a porta do armário para botar as luzes dentro e poder iluminar o fundo verde e tal. Depois a gente fez um estúdio um pouquinho maior e agora vai ficar na sala de casa de volta, assim, e é isso. Eu achava bacana que vocês sempre mostravam também, né? O que vocês estavam fazendo em Aham. relação ao estúdio. Eu achava isso muito legal, porque vai dando ideias para a gente também. E eu acho bacana também conhecer os bastidores, entendeu? É aquela coisa que a gente estava falando que humaniza, né? Isso é Aham. muito legal, né? Então, assim, é aquela coisa, Ana não me conhece, Álvaro nunca me viu, mas eles são meus amigos aqui, que entrou na minha casa, eu estou tomando café e eles estão aqui comigo, é uma coisa assim. Eu acho isso super legal, né? Isso é muito legal. E a gente aprendeu Agora, muito também indo em outros lugares, né? Vendo, pô, como é que a pessoa faz. Daí vai participar de um podcast, o estúdio é no porão da casa do cara. Você falou, pô, peraí, pode ser assim? Não, então vamos fazer o nosso assim também. Vai copiando as coisas também, né? isso é muito legal, isso é muito legal. Eu acho que assim, a gente sabe que a internet ela tem um lado, infelizmente, tem um lado negativo, que a gente sabe, que a gente conhece, mas tem um lado assim super positivo também, né? Porque às vezes a gente não fala, porque o lado negativo é tão pesado que às vezes a gente esquece a coisa positiva. Como eu falei aqui, né? Eu estou em Salvador, você está em Curitiba e a gente está aqui trocando essa ideia, né? Sim. Agora sim, falando, você acha o quê? O que você acha disso? Assim, porque a gente só fala, eu vejo isso em todos os canais, todo mundo, a gente só fala da coisa negativa da internet, né? Sim. Coisa positiva a gente nunca tá. Não, é muito comum que a gente foque no negativo mesmo. Você veja, na nossa própria história, assim, quando a gente ia aparecer, né, fisicamente pela primeira vez, havia um momento de tensão, assim, né? Porque eu falei, nossa, vai ser assim um show de horrores, vão acabar com a gente, E foi o contrário. Foi uma chuva de amorzinho, assim, uma chuva de carinho tão grande, tão grande. Eu falei, cara, tem muito mais coisa boa na internet. A questão é você também abrir o teu espaço para isso e você cultivar isso. A gente também tem tentado Sim. fazer isso conscientemente. A gente cultiva o nosso chat bálsamo, né, em oposição ao chat tóxico, né, que normalmente a gente encontra na internet. Porque isso cria cultura também, e a gente é responsável por criar essa cultura, entende? Criar um lugar onde as pessoas se reconhecem, não, eu sou parte, a minha identidade é ser parte do chat bálsamo, e eu vou defender né, a doçura desse chat aqui, sabe? Então, a gente vê como nossa responsabilidade também, né, de criar isso, assim. Mas é fácil a gente se perder também o ódio o ódio é um caminho de menos resistência, né? E se a gente não abrir o olho, é muito contagioso mesmo, né? Muito, uma coisa muito asquerosa, contagiosa. Agora, tem aquela galera que você falou, achei bacana essa expressão chat bálsamo, porque tem aquela galera que é massa, que está sempre, né? Aqui mesmo a gente tem uma galera que está sempre com a gente, que é o Bruno Benites, o Lucas Silva, tem o Giovanni. O Giovanni mora na cidade aqui do lado. Não sei se você ouviu os cachorros que eles deram uma Ouvi. latidinha agora, viu?
E olha que eles estão lá fora do quarto, viu? Mas, enfim, tem aquela galera que está sempre, né, com você e torce. No caso da gente, né, que a gente está chegando agora aos 90 mil, então tem aquela galera, vamos logo para os 100 mil, não sei o quê, a placa e tal. Tem aquela galera que você vê torcendo pelo canal, então aquilo é tão gratificante, né? Você já está no gás de trabalhar com o canal, com as coisas, porque é um trabalho gostoso de fazer. Aí vem uma galera assim, aquilo te dá uma Sim, injeção de mais ânimo, de mais, né? Agora, sim. realmente, né? Eu vou te dizer, viu, Ana? Eu leio todos os comentários, todos. Eu leio todos. Lógico que eu não respondo todos, porque tem aqueles que realmente não é para responder, Aham. né? Mas tem comentários assim que você fala, gente, essa pessoa, ela tá tão amargurada, coitada. Ela não tá legal, ela não tá bem, entendeu? Tem. Xanda, sendo uma mulher na internet, acho que você conhece, assim, mais ou menos as mesmas coisas que eu conheço, assim, né? Eu cuido muito desde o começo de chat, assim, de acompanhar chat, monitorar e tal. Então eu já vi de tudo, né? E sei muito bem qual é a diferença quando eu estou apresentando, quando tem um homem apresentando, né? Quando tem uma mulher apresentando, o que é, que tipo de comentário que vem, que tipo de coisa as pessoas falam. Mas sei também, né, que tem coisa positiva, assim, sabe? Consigo ver também essa comunidade e vejo muitas pessoas assim que são do chat Bálsamo e viraram nossas amigas, assim, sabe? De ir em casa e Olha que tal. massa. Gente que virou, né, virou do dia a dia mesmo. E pode existir isso, sabe? Se a gente esperar o pior, assim, né, a gente meio que acaba construindo isso. Não sei, muito Sim, do nosso trabalho é construído nessa perspectiva, assim, né? Não vamos criar aquilo que a gente quer que exista, né? sim, sim, sim. Agora, a gente falou um pouquinho, Ana, do tio França, né? Tio França, isso mesmo, que se explodiu, né? E não tem como a gente não falar das últimas notícias, né? Que é a descoberta desse plano para assassinar o presidente Lula, o vice Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, Uhum. né? Quando você viu essa notícia, qual foi sua reação na hora? Porque, assim, o golpe, a gente já sabia que tinha o plano para o golpe, que estava em andamento, tudo isso a gente já sabia. Mas eu, pelo menos, não imaginava que tinha um plano em curso para eliminar pessoas, eliminar o presidente da República, eliminar o vice, né? Eliminar o, o ministro que era, então, o que estava à frente do TSE. Aham. Então, como é que foi sua reação? Nossa, tem muita coisa aí, né? Primeiro, a minha indignação que a gente não estava tendo plantão nesses dias, né? E as coisas parecem que estão todas acontecendo nessa semana. Estamos Sim, voltando, inclusive, daqui a pouco vai, vai começar. É, mas, assim, eu acho que eu não tinha considerado, não. Pensando bem assim, eu não tinha considerado que haveria um plano tão em curso, sabe? Um plano tão evidente. É claro, tem aqueles elementos nessa história que são muito típicos do bolsonarismo, essa coisa assim meio abubleb, meio que, sabe, uma coisa surreal. Imprimir um plano de sim. assassinato de um presidente eleito, seu vice e um ministro do STF, imprimir o plano na impressora do Planalto, sabe? É um negócio assim que você fala, não, é piada, né? Isso tem esse Não, é elemento certeza da surreal. impunidade, né? Certeza absoluta, né? Certeza da impunidade, exatamente, né? A gente fala muito como incompetência. Eu acho que não é mesmo, eu concordo com isso, é certeza de impunidade. Assim, a gente fala, não, eu É, posso fazer eu tudo, acho porque também. até agora, na cabeça deles, eu fiz tudo que eu queria, até agora não teve consequência. Quando isso sai, né? Quando isso vem à tona, você fala, não, agora não é possível que tenha consequência. Não surpreende também que já começa o discurso bolsonarista de não, mas era só uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor intenção de acontecer, né? Hum, Salve Lulu Santos. Né? Não é isso, né? Havia gente na rua, o plano foi abortado, aconteceram reuniões,
né, para isso, não é uma coisa que passou na cabeça de alguém. Então a gente tem que começar a entender um pouco mais, porque o bolsonarismo tem essa característica muito forte de surrealismo, assim, a coisa parece muito absurda. Sim. E chega uma hora que a gente dessensibiliza. E a gente tem que começar a entender o quão real é tudo isso. Talvez seja, aí tem que chamar um psicólogo para me ajudar com isso, sabe? Mas talvez seja uma estratégia até emocional da gente, achar que não, isso tudo é uma grande maluquice, tá todo mundo louco, sabe? Para não lidar com a realidade que é. A gente esteve assim, ó, assim. Você imagina o que ia acontecer se aquela sessão no STF não tivesse sido suspensa e o Alexandre de Moraes estivesse na rua na hora em que estavam buscando por ele? Sim. Ali ia Foi rolar justamente tudo. o que eu mais pensei, foi esse ponto. A gente estava assim. Porque isso era a Foi um chave que ia mudar acaso. tudo. Foi um acaso, porque ali ia começar um processo que não ia mais parar. Que eles continuaram tentando depois, e aí tudo vai ganhando outros sentidos, né? O 8 de janeiro ganha outro sentido. Sim. Você fala, não, isso aqui é resquício de uma coisa que já estava acontecendo. Então a gente precisa ressignificar muita coisa. Estava vendo o pessoal falando sobre depois que o Bolsonaro perdeu a eleição, que a imprensa dava assim, né, em geral, ele está deprimido, não sei o que. Ele não estava deprimido, ele estava Me tratando lembro. essas coisas. Então a gente tem que começar a Exatamente. olhar a timeline de volta e falar, não, pera, aqui o que estava acontecendo era isso. Eu vou chamar logo as nossas convidadas, que são as poderosíssimas Liana Lewis e Sara Miranda. Cadê essas maravilhosas? Boa Liana, noite, Xanda Sara! Boa noite, audiência! Gente, que honra! Batendo. Que honra! Que delícia de live! Eu estou preparada para 3 horas de live, gente, que eu acho que é o mínimo que a gente precisa para começar. Só Vou acho. pegar uma taça de vinho, Sara. Concordo. Peraí, eu vou pedir para vocês só um segundinho para eu tirar um som aqui que está vazando, que é coisa de 1 minuto. Como diria Faustão, quem sabe faz ao vivo. É isso aí. Sara, querida, que coisa boa! A gente se vê lá no DCM, né? E agora aqui, com a honra de estar no palco do DCM. Aqui vocês sabem que é ponto de encontro das mulheres, né? Eu já tive só com a Sara, eu já tive só com a Liana, e foram lives assim maravilhosas, espetaculares. E agora com as duas, não espero nada menos, hein? E Sara já entrou pocando, você viu, Liana? Sara já entrou, estou preparada para 3 horas de live. Foi? Rapaz! Fechei a agenda. Não é fraca, essa menina não é fraca. Mas, gente, vocês sabem que eu fiz uma... Porque quando eu estou com uma só, eu faço um roteiro e vou perguntando as coisas e tal. Aqui, como eu já perguntei a vocês as coisas, então já sei quem é uma, quem é outra, e já sei da maravilhosidade das duas. Eu pensei que a gente podia, né, bater um papo sobre as coisas que estão acontecendo, mas caso vocês queiram também falar de qualquer outra coisa, nós estamos aqui juntas para isso, viu? E eu queria dizer aqui o seguinte, o que eu acho legal do Descendo do Salto é que a gente tem, assim, quando eu comecei, gente, o programa, que eu tive a ideia do programa, né? Primeiro a gente fazia estúdio, eram mais meninas, era um pessoal só daqui de Salvador e tal. Depois a gente ampliou, veio para a internet, e aí eu comecei a falar com a galera da internet e tal. Mas eu achei que a gente fosse ter um público só feminino. Pasme, a gente está com um público muito bom masculino também. Eu estou achando isso maravilhoso. Eles gostam de mulheres inteligentes. Não é? Debate inteligente. Eu estou achando que é isso aí mesmo. Eu estou achando que é isso mesmo. Agora, sim, a gente teve alguma coisa, gente, que eu não entendi muito bem com o... Ó, o Wallace já chegou. O Wallace é cativo aqui, viu? Que bom. Boa noite a todos. E Giovanni também chegou. Giovanni está em todas as nossas lives. Giovanni marca presença. Entendeu? Boa noite, pessoal. Aqui, ó, gostamos sim. Eu acho massa, gente, a gente ter esse público, porque não é bacana isso?
Porque não é uma coisa, um amigo meu falou para mim assim, olha, você tem que pegar o Descendo do Salto e abrir também para ter homem batendo papo. Falei, mas é um programa para Claro, eu mulher. concordo. Aí ele falou assim, mas aí os homens não vão. Falei, você que pensa, os homens estão assim, ó, no chat e assistindo a gente. Mas aí a gente pode um dia, eventualmente, quem sabe, para um homem especial, né? Sim, que Que mereça. entenda das questões. Boa! Sara E hoje os entrou homens já querem botando compreender, vontade, os homens querem compreender o universo feminino, né, Xanda? Os homens interessantes. Eles têm curiosidade, isso. não é, Sara? Eles têm curiosidade. Os interessantes. E os interessados. Tem. É, É. é. Mas aí eu já faço uma pergunta para vocês duas, que eu quero ver se vocês vão responder. Aonde estão esses homens interessantes e interessados? Ah, mas eu vim querendo saber Aonde? disso? Eu achei que era nessa live que eu ia saber. Eu vim para isso. Gente! Olha, eu posso dizer uma coisa. Sabe o que eu Deve. acho? Não é fácil encontrar um homem interessante. Eu mesma sou extremamente criteriosa. Extremamente criteriosa, sempre Eu fui. também. Mas o outro lado também é verdade, também não é muito fácil encontrar mulheres extremamente interessantes, não. Ah, eu Existe já uma acho. coisa Será? hiper Aqui tem três. narcisista do lado das Mas tem mulheres, mulheres existe aqui uma coisa interessantes. hiper exibicionista. Tá entendendo? Porque a gente coloca como se Sim. fosse uma dor da solidão das mulheres, que não tem homens. Mas também não está chovendo mulheres interessantes, e eu acho que pela própria socialização dos homens, existe uma dificuldade maior de ficar só. A gente encara, que eu não vejo como solidão, está só de uma forma muito legal. Os homens não conseguem, mesmo estando em relacionamentos que não são bacanas. Tá com alguém por estar, é aquela companheira, às vezes, que na verdade não é companheira, não é uma pessoa que, enfim, acrescente. Então, eu não acho que seja só do lado da gente, porque assim, eu ouço, não à toa, do lado das mulheres, uma queixa muito grande. Mas os homens têm dificuldade em colocar essas dificuldades, então não acho que a dificuldade seja só no campo do feminino. É difícil encontrar. Inclusive, gente, eu quero dizer uma coisa. Eu estou na capital mundial dos homens gays. Recife é muito gay. Olha, Ontem eu saí com um casal de amigos gays, e ele, inclusive, um deles não é daqui, ele é do Rio Grande do Sul, e eles disseram, Recife é muito gay. Os homens, assim, são praticamente todos gays. Isso eu estou falando sério. Muito, são muitos gays. Eu concordo com Recife você que eu tive no Recife e eu é fui muito numa gay. boate no Recife maravilhosa, que era uma boate gay no Recife antigo, Metrópolis. que agora eu esqueci. É Isso! Metrópolis. Tem uma piscina lá. Metrópolis, deve ser Tem uma Metrópolis. piscina lá na boate, sabe? Uma piscina enorme, lá dentro da Recife boate. é muito gay. Recife é uau. muito gay. Ô, Li, quero Mas eu fazer acho que uma. Salvador, acho que tá. Tá geral, não tá? Eu acho. Então, eu ia comentar isso que a Li Adoro. falou, porque eu vim brincando assim, né? Mas eu também quero falar sério agora, eu sou uma pessoa séria. É o seguinte, eu vejo muita reclamação do lado das mulheres mesmo, da falta de homens interessantes. Interessante. E isso tem muito a ver com machismo, com objetificação, com ghost que tem acontecido, com relações muito líquidas, né? Tem acontecido bastante. E aí, quando você fala que que não tem muito homem interessante, né? E que também não tem do lado das mulheres, eu fiquei pensando, minha primeira reação era dizer, eu acho as mulheres muito interessantes, acho mesmo, assim, eu acho a mulherada porreta, quando tá para fora, fazendo trabalho, fazendo um projeto interessante, tá engajada. Mas aí eu fiquei pensando o seguinte, que para se relacionar, então essas mulheres porretas, elas são muito interessantes para fora. Mas para se relacionar ali em 4 paredes, enfim, né? Não é tão fácil, porque a gente, estou falando agora generalizando mesmo, né? A gente, como gênero feminino, a gente está, às vezes, um pouco exigente, às vezes a gente está colocando algumas pautas de uma forma muito enfática, a gente está diminuindo os homens, castrando, sabe? Então Sara, eu tenho você disse visto uma coisa. isso.
Eu tenho visto bastante Sara, isso. perfeito. Inclusive, eu vou colocar uma coisa, perfeito. Eu vou colocar, inclusive, uma coisa em relação a isso, que tem algo que me incomoda. Gente, para colocar para a audiência, eu sou feminista, tá? Mas eu não sou red fem. Eu sou feminista. Agora, sim, veja, tem uma coisa que me incomoda, que eu acho que tem a ver também com a coisa de uma imaturidade, a coisa das redes, da lacração, que é, eu vejo algumas mulheres das mídias, assim, que trabalham com humor e etc., que colocam essa coisa, tipo, depreciar os homens como a gente é depreciada. Isso. Aí faz piada com careca, que eu sei, gente, assim, que isso é uma coisa que mexe muito com os homens. Que mexe mesmo. Gente, desculpa, assim, eu não quero fazer com outro aquilo que a gente reclama que faz com a gente. Eu não quero. Não é minha lógica. Eu não sei se é porque eu sou velha. Eu sou uma mulher de 51 anos, Não mas tá mesmo velha. quando eu tinha 25, 30, mas mesmo quando eu tinha 25, 30, eu não tinha essa lógica. Eu acho que tem uma coisa de lacração, eu acho. E quando eu estava dizendo que a gente se queixa que não tem tantos homens interessantes, mas também acho que não tem tantas mulheres interessantes, não tem mesmo. Nós somos interessantes e, acima de tudo, modestas. Isso. Mas a gente é exceção. Eu fico vendo assim, vá numa academia, vá nos espaços de uma sociabilidade mais cotidiana, é de um narcisismo, é de uma superficialidade. Homens e mulheres, é o pessoal que se tomar laxante a cabeça murcha. E tem muito a ver com a coisa da lacração narcísica. Inclusive, eu estava até conversando com um colega que eu conheci no Instagram, no Facebook. Eu estava comentando isso, que eu vejo assim uma coisa hiper narcísica, inclusive da parte de mulheres de esquerda, que estão nas mídias e que querem criar engajamento e que se dizem feministas e tira foto hiper focando o peito, com blusinha do peito, se reificando, critica a reificação, diz, não, estou liberada. E faz a mesma coisa, aí fica um bocado de macho de esquerda curtindo. E assim, é a mesma lógica. É a mesma lógica. Eu não acredito. Superficialidade, de estar lacrando, assim, e aquela coisa que não tem nada de espontânea, focando mesmo assim no peito e fazendo de uma forma que o peito fique maior, e uma coisa hiper reificante. Assim, eu acho isso tão bobo, tão. Sabe que eu não acredito mais em círculo de feminismo e, né, esses círculos só de mulheres, porque eu acho muito difícil que a gente desconstrua machismo e patriarcado só com as mulheres. Eu acho que a gente tem que fazer essa construção em conjunto, entendeu? É em conjunto que a gente vai construir a mudança. Sara, é por isso que é maravilhoso nós aqui no Descendo, a gente ter uma audiência masculina tão grande, tão bacana. Isso é que é o lance massa, entendeu? O nosso programa... Não, porque é um programa feito por mulheres, mas ele é para todo mundo geral. Ele só é feito por mulheres. Porque quando nós mulheres, a gente não cansa de ver programas feitos só por homens, a gente vê toda hora. Né? Então, aqui a ideia é que seja a mesma coisa, aqui é só mulher fazendo, mas é para os homens também, e que já estão super ativos aqui no chat, está ótimo. Vão falando, que daqui a pouco eu começo a ler tudo. Agora, deixa eu contar uma para vocês, indo já para o lado do humor. Mas que é verdade, porque a gente está falando dessa coisa, né, dos homens que não têm homens interessantes, nem interessados e tal. Eu quero contar para vocês uma experiência com o Tinder. Eu já meu Deus! Começo a rir. Já joga essa! Eu já começo a rir, porque assim, quando eu fiquei solteira pela última vez, né, aí meus amigos falaram, vai pro Tinder e tal, não sei o que. Eu falei, não, gente, eu não sabia como era que funcionava. Eu achava que se eu entrasse no Tinder, todo mundo ia ver minha cara, meus alunos iam ver minha cara, você está entendendo? Meus vizinhos, aí eu ficava nervosa. Não, gente, pelo amor de Deus, depois todo mundo vendo que eu estou lá, o que é isso? Eu ficava assim. E aí depois eu fui vendo que não é assim, né? Que você coloca mais ou menos, né, o perfil que você queira, assim, pela idade, enfim, algumas afinidades e tal. Mas, assim, eu entrei, gente, sinceramente, eu achei, assim, uma bomba. Eu achei uma bomba completa. Quem gosta, curte, não julgo, não tenho nada. Agora, para mim, foi uma bomba. Nunca entrei. Porque são...
Tenho preguiça. Gente, Sara, você não está perdendo nada. É ridículo. A quantidade de gente vazia. Eu pedi para uma amiga minha me mostrar o Tinder, que ela é super curte Tinder e ela sai com vários homens. Gente, é patético. É um bocado de macho de óculos escuros e tirando foto. O que é que os homens têm de tirar foto dentro de carro? Que coisa brega, de óculos escuros no carro e com o braço assim no volante. Gente, é brega, é ridículo. E quando não tem a cabeça, às vezes não tem a cabeça, Liana. Às vezes não tem a cabeça. Às vezes a foto só do corpo, do peito, do abdômen, não tem a cabeça. Porque não precisa da cabeça. Não precisa. Entende? Como isso é simbólico? Isso é muito simbólico, gente. Não precisa da cabeça, Sara. é só corpo, entende? Gente, quando é a função da policial ferramenta. militar, policial militar, assim, todos de farda e com as armas mostrando. Todos. Ai, gente. O fetiche, como se fosse um fetiche. Gente, pelo amor de Deus. De farda e mostrando as armas e tal. Ai, mal sabe que, assim, para um bocado de mulher, quando vê isso, já não quer imediatamente, né? Aí, o que aconteceu? Aí eu comecei a fazer um estudo antropológico, entendeu? Do Tinder, porque eu comecei a ver cada coisa, que aí eu comecei a escrever um espetáculo de teatro, entendeu? Comecei a escrever, fazer pesquisa e escrever um espetáculo de teatro. Olha, eu vou te dizer, não está pronto ainda, mas ele vai chegar lá. Gente... Tem foto, que é foto, tem uns homens que é só foto de homem bebendo. Tem homens que só foto bebendo, né? E aí esses que postam foto bebendo são os piores possíveis, que é sem camisa e a barriga enorme. Entendeu? Meu Deus. Com a cara assim, de acabado e achando que está fazendo altas fotos e tal. E tem gente que é só a foto da garrafa. Então, tem várias pessoas que postam só a foto da garrafa de bebida. Sabe qual é a garrafa de bebida que mais tem foto? É da cerveja Heineken. Gente, vários perfis. A garrafa é só cerveja Heineken. Eu digo, gente do céu, a solidão faz a pessoa tomar só Heineken. Então, é isso? O que é isso? Uma modinha. Não, é só a garrafa, a pessoa nem tá. É só a garrafa. Meu Deus. E aí, fotos, assim, tem gente que posta fotos só viajando, né? Então, tem foto da pessoa, sei lá, em Veneza, em Buenos Aires, só viajando, não tem nenhuma foto no Brasil. Tem gente que é foto, assim, a foto mais louca possível, entendeu? Com a boca aberta. Enfim, tem umas fotos, assim, que você fala assim, gente, essa pessoa quer qualquer coisa menos arrumar uma relação. Entendeu? Aí tem várias loucuras, aí tem casal procurando alguém também e tal. Então é muito bagunçado, porque tem gente que quer relacionamento e tem gente que quer qualquer negócio. Entendeu? Então, assim, é como se fosse um universo paralelo. Quando eu comecei a perceber isso, eu achei bizarro, falei assim, aqui não é lugar para eu conhecer ninguém, mas eu vou continuar aqui, porque o estudo antropológico é ótimo. Entendeu? E aí, olha, tem coisas que são tão ótimas que eu comecei a fazer print para ver a descrição, como o homem ele se coloca, né? Então ele se coloca assim, tem uns que se colocam assim, porque você pode dizer se você quer um relacionamento ou se você não quer nada, se você quer só sair, só ficar. Só sexo. Você pode falar, ou então se você não sabe, se você está indeciso e tal. Então, tem os homens, é cheio de red pill, viu, gente? Cheio, lotado, infestado de red pill. E aí eles já colocam assim, olha, não quero mulher com filho, não quero mulher que não faça faculdade ou que não seja formada, não quero... Aí é aquelas exigências assim, sabe? Não quero mulher com filho, eu acho podre, entendeu? Podre. Ou tem homens que são assim, olha, não tenho filho e nem quero ter, não insista. Quem vai insistir, gente, para ter filho, pelo amor de Deus? Quer dizer, você ainda vai sair, ainda vai começar, ainda vai... Eles se acham, né? Gente, eu fico impressionada com a autoestima do macho heterossexual. Eu queria ter. É impressionante. Olha, posso contar uma história, Xanda? Muito tempo, eu não vou dizer quem é. Mas, olha, isso foi coisa há mais de 10 anos. Eu estava com meus 40 anos e um colega de trabalho, a gente estava participando de um evento. E tinha esse que era mais velho, que tinha seus 50 e tantos anos, outro mais jovem, eu tinha uns 40, ele tinha uns 55, e outro que tinha uns 30 e pouco, que era um gato interessante, fofo, gente boníssima.
interessante, inteligente, já era casado. Mas fofo, encantador. E esse cara, esse mais jovem, fofo, assim, com exposições bem legais, e de fato, assim, eu sei que ele é, porque inclusive é uma pessoa assim muito próxima a mim, já foi orientando dele. E aí esse outro cara mais velho, que ele começou a falar o seguinte: o cara tem 55, eu não namoro com mulher com mais de 40 anos. Porque com mulher com mais de 40 anos, ela já está acabada. Professor universitário, ele disse isso. Não sabe nada, inocente. Gente, Sara, escute. Sara, veja só. Deixa eu dizer uma coisa para essa audiência que está nos escutando. Eu sei que existem várias formas da pessoa ser atraente. A pessoa pode ser bonita, pode ser pela inteligência, pode ser pelo charme, tem alguma coisa, a simpatia, não é? Tem várias formas da pessoa ser atraente. Ele não tinha nenhuma. Nenhuma. Ele não é atraente sob hipótese alguma. E assim, eu falei assim, eu sou muito espontânea mesmo, às vezes eu não tenho filtro algum. Eu falei assim, sem querer, simplesmente minha boca às vezes fala sem controle. Eu disse, mas tem gente que parece que não tem espelho em casa. Eu disse aí. Eu falei. Porque ele precisava ouvir isso. E assim, não, gente, eu vou ser muito sincera, ele é horroroso, ele é feio, ele tem problema de dicção, ele fala cuspindo, ele é muito feio, assim, ele é uma pessoa maravilhosa, mas ele é horroroso, vamos ser sinceros, ninguém vai saber quem é, então eu tenho toda a liberdade, ele é muito feio, ele é feio, ele não é charmoso, ele é medonho, ele fala, ele cospe, uma vez o aluno disse que tinha que... O aluno disse que tinha que assistir a aula dele com guarda-chuva, porque ele cospe. Meu Deus, ele é grosseiro. Agora, ele é uma pessoa do bem. Mas ele disse isso. Esse alecrim dourado, um velho de 55 anos, e não venham me dizer que eu sou preconceituosa, porque eu também sou velha. Eu tenho 55 anos, velho, barrigudo, feio, fala assim, e assim, cuspindo. Mas tem uma autoestima da porra. Não fica com mulheres com mais de 40 anos, porque elas estão acabadas. E ele utilizou essa expressão. Imagine. Assim, os homens... E veja, ele não é um cara que seja misógino, não. Ele não é um cara que distrate as mulheres no dia a dia, mas você veja como isso está impregnado. Isso fora os misóginos. Aí sai com essa pérola, né? Sai com essa pérola. Mas olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho um ex-aluno meu que ele... Vocês sabem, né? Todo mundo, acho que sabe, pessoal do chat também, eu sou professora de teatro, né? Esse meu ex-aluno, ele já é ator profissional e tal. Ele saiu daqui de Salvador, ele mora em São Paulo. E ele hoje é drag queen em São Paulo, mas ele é uma drag queen de super sucesso. Basta eu te falar que Erika Hilton foi para o show dele assistir. Entendeu? Que ele é de sucesso mesmo, Vitor. Ele faz a Aimee Lumière. É uma drag queen, assim, sensacional. E ele, né, quando ele morava aqui ainda, e eu estava nesse estudo no Tinder, ele também estava solteiro, ele estava no Tinder também. Aí eu comecei a mostrar para ele, olha para aqui, Vitor, que desgraça, olha para aqui, que coisa horrorosa, para aqui, e passando para aqui, olha para aqui, e só via pior, cada um pior do que o outro. Aí ele virou para mim e falou assim, gente, que fotos podres, que coisa horrorosa, homem hétero não sabe, primeiro não sabe se cuidar, não sabe se vestir, não sabe tirar uma foto. Não. Aí ele abriu dele, começou a me mostrar, gente, a diferença de foto. Porque você também, você fala, né, se seu interesse é homem, é mulher, né? Então, ele entra, o interesse dele é homem, então só aparece para ele homem gay. Para mim, só aparece homem hétero, né? Se eu fosse lésbica, para mim, só aparecia mulher. E Xanda, tem outra coisa que eu quero dizer para a audiência. Homens da nossa audiência, me escutem. Vão se ajeitar, porque a gente engorda um pouquinho, a gente fica preocupada, a gente vai malhar, a gente faz dieta, e os homens só querem mulher magra, ajeitadinha, arrumadinha. Olha, eu fiz um estudo também antropológico domingo retrasado. Eu fui para um bar aqui do bairro, que é um bairro de classe média, esse bar que eu nunca tinha ido na minha vida, boteco, bem de bairro. Gente, eu fiquei tão assustada.
Eu disse, meu Deus, o que é isso? Porque, assim, os homens que eu me relaciono, eu tô falando sério, são homens finos. Assim, finos que eu tô dizendo, são caras com nível legal, tá entendendo? Não são Sim. caras Sim, grosseiros, sim. machistas, mal Bom papo, educados. né? Boa Eu gosto conversa. de homem educado, eu gosto de homem bacana, entendeu? Meu marido é um cara extremamente Inteligente, educado, inteligente, é. bem Gente informado, informado e educado. E que se cuida. perfumado. Gente que se cuida. Não gosto de homem barrigudo, não gosto de homem que fuma, não gosto de homem que bebe muito. Não Sim, vou mentir, não vou sim, mentir. Eu me arrumo, eu também quero homem arrumado. Liana, tô com você. sim. Tô com Oxe, você. ela quer homem Tô com você, Gente, buchudo. Eduardo. gente, Aí eu vê tenho só, fetiche. rapidinho. Ah, a Eliane vai Sara, bem terminar uma rapidinho. história. Vai. Sara, rapidinho. Sara, quando eu cheguei lá, os homens. O que é aquilo? Eu disse, abriram as portas do inferno. Uns caras com a barriga por aqui, uns chinelo, sabe, aquele pé meu, sei lá. Minha gente, uma coisa, todo mundo assim, com aquele cheiro de cigarro, bebendo que só uma caipora. Aí chega daqui a pouco a esposa de um deles. Toda arrumadinha, toda maquiada, toda Olha limpinha, aí, ó. toda aseada, bonitinha, toda perfumadinha. E os caras todos, uns troços, e aí mostrando a Acabado. masculinidade, falando bem alto, e não sei o que, aquela coisa assim, um bando de brucutu. Eu disse, minha gente, eu juro, aí eu disse para as minhas amigas, que eram amigas, vizinhas, amigas bem mais velhas, eu disse, por favor, eu quero sair daqui. Eu quero sair daqui. Gente, a imagem do inferno. Agora, esses machos querem mulher ajeitadinha, arrumadinha, não sei o quê. A gente não quer homem barrigudo. Eu detesto homem barrigudo. Detesto homem que bebe Não, e quando muito. você fala Não gosto de barrigudo, homem que eu, fuma. eu acredito que seja uma barriga imensa, porque cada barriga assim que não tem, gente, condição. Não é bom nem para a saúde do próprio Não, homem, Claro, né? como é que vai ter claro. tesão num cara desse? Os homens, vejo, os homens são tão machistas que eles ficam seguindo um bocado de mulher jovem, bonita, não sei o quê, curtindo um bocado de foto, e eles acham que a gente não tem desejo. Eles acham que a gente tem que Pois estar é. arrumada e etc. Que a gente, eles partem do pressuposto que a gente não tem desejo, que basta eles serem homens. Não! A gente também tem a coisa visual, e a gente não quer homem traste, não. Sim, Claro. Pronto, sim, falei. A gente quer homem aseado, arrumado, não quer homem com barrigão, com buchão, aquela barriga inchada de cerveja, coisa horrorosa. E Oli, quer homem Liana, arrumado, arrumado. por Pronto. isso, por isso que eu falei sabe aquela o que, que hora eu estou que me acabando de rir? ah, Eu estou me acabando de rir, porque Liana, ela é das minhas mesmo. Se você vê eu aqui sim. com a turma que eu ando, com a galera que eu ando, eu falo exatamente do jeito que você está falando, eu estou me É, vendo. uns machos que acham que A pode gente ficar de merece, qualquer ué. jeito. E por isso que eu Claro, falei por isso que eu falei, Li, comecei aquela hora Fala. falando que a sim. mulherada tá muito mais interessante, porque a mulherada tá Ah. bonita. E as Gente, 40 a a gente se mais, as 40 a cuida. mais, as 40 a mais, ó, elas são estudadas, elas têm, É, têm seu salário, entendeu? Elas estão sim. bonitas, elas estão senhoras de si, sabe? Elas vão Senhora lá de si. fazer, Sim, Malham, trabalham, tem a aplica própria colágeno no grana, rosto. tem seu carro, tem sua casa, sabe? Então, exatamente. Sabe o que quer, sabe tem o que foco. quer? Não diz que Exato, tem foco, tem 40 a meta, tem mais vida negócio de valor. quadrada. Viaja, curte. E sabe que uma coisa que eu ia falar também? Do fetiche dos 20 a menos. Hum. Porque a galera 40, dos homens, quer as de 20. E os de 60 quer as de 40. Gente, eu tô com 40. É. O que tem de 60 atrás de mim? E assim, eu não tenho Gente, nem que preconceito, mas nojo. eu não rola a química, entende? Sara, Tão distante assim. Sara, eu fiz uma postagem ontem sobre isso. Gente, quem quiser me chamar de preconceituosa, me chame, certo? Pode me chamar. Eu acho ridículo uns velhos nojentos que fica dando em cima de mulher 20 anos mais nova, que tem idade de ser filha. Tem um velho asqueroso mesmo, que eu estava numa festa dançando. O cara, eu tenho 51 e não aparento. Eu tô sendo muito sincera, eu não aparento. Eu aparento tipo assim, 40. Não aparenta Aí, mesmo. ou 40 e pouco.
Aí eu sei que o macho velho deve ter o quê? Seus 70. Gente, ele olhando pra mim assim, dançando o cara casado. Que nojo! Uns machos de 60 anos dando em cima de uma menina de 40, coisa ridícula. Esses machos estão achando que as meninas vão querer um macho velho, é? Claro que não, minha gente. Parem de ter o senso do ridículo. A gente também não quer macho velho. Não vou querer com um cara de não sei quantos anos. Olha a Xanda, se ponham no seu lugar. Se ponham no seu lugar. E veja, não é preconceito, não. Que eu tenho 51, não fico dando em cima de menino de 20, 25. Eu tenho senso do ridículo. Nem tenho desejo. Agora fica um macho que tem dificuldade de envelhecer, que tem problema com a potência sexual e acha que a mulher mais nova, que tem idade de ser filha, 20 anos mais nova, vai resolver a biloca mole dele. Não vai, filho. Sua biloca vai continuar mole, e mais. E ela vai se frustrar, porque ela tem idade de ser sua filha, ainda vai espalhar para as amigas, porque eu já ouvi mulher dizer, eu fiquei com aquele biloca mole porque ele paga minhas bebidas em bar. Já ouvi! E tirando onda, e ainda chamando de biloca mole. Então, homens, se ponham nos seus lugares. Parem de ser ridículos. Um bando de macho velho de 60 anos, biloca mole, dando em cima de menina de 40. Falei, pronto. Como aqui a gente está na liberdade. Falei. Estou à vontade aqui, gente. Estou à vontade. Eu tô assim, ó. Tá lá do olho, maxilar, começou a doer. Não. Biroca mole pode. Biroca mole não é censurada, não pode. Não tá censurada, não. Eu que tô, meu maxilar começou a doer, gente, porque da risada que eu tô dando aqui, vocês não têm noção. Cara, aí os machos velhos, ridículo. Outra coisa, os caras cheios de pelanca, aí fica velho, aí fica com a barriga desse tamanho. Porque, veja, a gente vai envelhecendo, pra mulher é muito mais difícil manter o peso. Eu mesma tô me achando gordíssima, tô entrando na dieta, tô não sei o quê, tô me cuidando. Eu tô me achando os homens, eles se acham, aí fica dando em cima de uma menina de 40 anos, tudo malhadinho, o cara com a barriga por aqui, sabe? Aí tudo enrugado, tudo acabado, tudo engordando, uma coisa horrorosa, asquerosa. As mulheres não querem. E as mulheres que têm idade de ser suas filhas acham isso patético. Parem. Parem. Bilocas moles. Apenas parem. Parem. Não, aí sabe o que acontece? Sabe como é que alguém tem que dizer a verdade para essa maçaria. Não, uma menina dessa chega e chama de tio. Ô tio, pronto, acabou, homem. E que eles são, gente, eles são tiozões, eles ridículos. Eles acham que pelo fato deles serem homens, eles podem tudo. Não podem, é patético. É patético. Fica dando em cima de mulher 20 anos mais nova. Eu não fico dando em cima de homem 20 anos mais novo. E vou dizer... Tem muito gatinho de 25, 30 anos dando em cima de mim. Eu não tô brincando, não. Eu tô falando sério. Não, eu sei, estou falando, deixa eu te falar. Eu sei que você não tá. Eu acredito em você piamente, porque eu passo por isso aqui, mas eu corro, viu? Eu corro. Xanda, eu não tenho o menor desejo. Veja, eu tô falando sério. Não é que eu diga assim, eu não tenho desejo. São meninos bonitos e tudo, mas são meninos. Aí fica os machos velhos dando em cima de homem que tem idade de ser filha, coisa ridícula. Tem uma compostura, seu macho. Gente, mas vou falar uma coisa séria agora. Vocês conhecem Valesca Zanello? Valesca Zanello é uma pesquisadora. Sim, maravilhosa. Da Universidade de Brasília. Sim, Prateleira do Amor. Prateleira do Amor, exatamente. Escreveu livro, faz podcast, faz palestra, é uma maravilhosa. Pesquisadora que vai a fundo nas suas pesquisas. Ela está fazendo pesquisa sobre machismo faz tempo, né? E ela fala da Prateleira do Amor. E o que ela fala... Ali falou biroca mole, né? Ela chama, o termo que ela usa é perebento. O que ela diz... Como é? Primeiro, perebento. Qualquer perebento. O que ela fala, gente, isso é muito triste, porque você está falando ali dos caras que não se cuidam, da barriga, não sei o que lá, o cabelo, da roupa, mas o problema é que esses caras, mesmo mais perebento, eles conseguem pegar mulheres. Pega! O poder. O poder. Sabe por quê? E sabe por que ela explica isso? Porque as mulheres, não importa tanto a aparência, importa ser escolhida. Entende? Se ela for escolhida por um cara, e ele validá-la, ele referenciá-la, e às vezes até paga uma continha, né? Porque não são só os homens que são machistas, tem muita mulher que alimenta todo esse círculo do machismo, né? Sim.
O que importa é ser escolhida, ser a preferida, ser validada por esse homem, sabe? Então, não é sobre aparência. Isso é bem triste. A gente tem que começar a conquistar esse lugar de que eu não preciso ser escolhida e ser validada por um homem para eu ter a minha... para eu ficar de pé, sabe? Então, a gente estava falando das mulheres que estão nesse processo. E muitas delas que ganham seu salário, que vão ter independência com seus próprios carros, ainda assim, essas ainda buscam validação de homens. Precisam ser casadas, entende? Quando nesse lugar da relação, se sente vulnerável, não se sente validada perante a sociedade porque às vezes não está casada, porque às vezes é mãe solteira, entende? Precisa de um homem para referenciá-la. Sara, olha, por isso que graças a Deus, assim, eu fui criada praticamente pelo meu pai, né? Eles se separaram quando eu tinha 12 anos, minha mãe tinha questão de saúde mental também muito forte, e meu pai era americano, de Nova York, apesar de ter idade de ser meu avô, ele era bem mais velho, mas uma cabeça ótima. Eu fui educada para estudar e para ter minha independência. Meu pai nunca perguntou se eu queria casar, se eu estava namorado. Era como é que estava o estudo, como é que está no trabalho. E ele sempre dizia, o que importa é você estar bem no seu estudo, no seu trabalho. Quando eu me casei assim, né, que eu não casei no papel, com 42 anos. Quando eu fui ficando já com quase 40, não sei o quê, que ele via que eu não tinha relacionamento que durasse tanto. Aí ele perguntou, Liana, você não quer casar? Você pensa em casar? Eu disse, pai, pode ser, mas assim, não é uma coisa que eu esteja buscando. Ele fez, uma mulher não precisa casar para ser feliz. O importante é sua profissão. Sábio. É sua profissão. E é isso. Com certeza. Gente, e outra coisa, meninas que estão nos escutando, quantas pessoas vocês conhecem? Eu não estou fazendo discurso contra casamento, não, certo? Agora, casamento é difícil. Quantas mulheres vocês conhecem, quantos casais vocês conhecem que estão casados há anos e que estão juntos porque se fazem bem, de fato? Claro, discussão, problema sempre vai ter. Mas o que eu estou dizendo é que no saldo, no final, estão felizes. Eu conheço 2 ou 3 casais. Olha, você falando assim agora, eu conheço 2 também. Eu estou nessa média. Incrível isso, né? Eu conheço 2, mas sendo que desses 2, eles estão bem, mas o cara pula cerca direto, eles estão bem porque ela não sabe. Ah, não, então não está bem, então não está. Então isso não está safado. Eu conheço em relação aberta, aí a coisa é mais transparente. Pronto, então eu só conheço um. Então eu só conheço um. Agora eu vou te dizer, eu também sempre pensei, eu criei minha filha também sempre para isso, entendeu? Para primeiro profissão e tal. E a gente vê muito assim menina, né? Muitas mulheres hoje, mas que desde menina tem sonho de vestir o vestido de noiva, né? Nunca passou isso pela minha cabeça, eu nunca vesti vestido de noiva, também nunca casei em papel. Já me casei 3 vezes, mas todas sem papel. E sou a favor do casamento sem papel, sabe por quê? Porque na hora que acaba, eu pego minhas coisas e vou embora. Ou então a pessoa, se a casa for minha, pega as coisas e vai embora. E aí acabou. Não precisa de advogado, não precisa de mais nada. Entendeu? Então, é um problema menos. Então, daí quer que eu diga outra coisa? E sem filho é melhor ainda, porque aí acaba mesmo. No máximo, divide as cachorras. Eu não sei, sabe por quê, Eliana? Porque quando eu me separei, e eu passei a ser mãe solo da minha filha, né? E aí, inclusive, até quando eu fui reivindicar alguma coisa para o progenitor, eu escutei ele me dizer assim, ué, você não queria se separar? Quer dizer, eu tive que explicar a ele o seguinte, não, meu amigo, quem separou foi eu e você, a filha continua sendo sua. Mas, enfim, aí eu vi que não ia para lugar nenhum, eu vi que não ia para lugar nenhum, eu ficar ali insistindo e pedindo, entendeu? Aí tem uma hora que você cansa de pedir, entende? Você cansa de tudo. Eu falei, deixa eu ser mãe solo, que foi livramento no meu caso. Mas o que eu queria dizer é que eu sempre sonhei em vestir uma beca. Essa foi a roupa do meu sonho, entendeu? Sabe? O figurino que eu queria vestir, o figurino dos meus sonhos. E foi o dia mais feliz da minha vida, foi no dia que eu vesti essa beca. Entende? Foi o dia que eu me senti assim, tão vitoriosa, tão empoderada, tão... Entende? Então, sempre o sonho foi esse. Então, quando eu vejo que uma pessoa ainda tem um sonho de se vestir de noiva e tal, eu acho, cada um com seu cada um, claro. Mas eu acho uma coisa assim um pouco
assim, para mim, né, eu acho uma coisa assim, um pouco assim, ultrapassada, Ah, sim. assim, eu fico com cuidado para falar, para não ofender ninguém que goste, né? Eu fiz tudo Mas, isso, assim, para viu? mim, Toda essa Pois breguice aí eu é. fiz. Foi. Vestido de branco, o cara foi lá na minha cerimônia, fiz uma festa para 500 pessoas, tudo isso daí, com daminha. nossa, Sim, casei num 500 sítio. pessoas é gente pra caramba! É Pois é. muita gente, meu O meu Deus! casamento deu 12, foi no restaurante italiano, um almoço. E Sábia, eu né? nem queria. E eu ainda disse a ele, não vamos fazer festa, porque de qualquer forma é gasto, é vinho caro, Sim. era um restaurante caro. Eu disse, menino, vamos viajar. Aí ele, não, eu quero uma festa. Quem quis a festa foi o noivo. Eu queria viajar. Mas olha, O Pois Sara, você noivo está é. queria a falando festa breguice, e a mas noiva queria viajar. Eu gosto é de viajar, eu gosto de estar no mundo. eu adoro ir para o casamento dos outros, você acredita? Eu choro em todos. Eu sou Eu muito a favor adoro, do adoro ir para casamento, casamento, gente. gente. Me divirto nas festas de casamento, me divirto horrores. Pense numa festa que eu gosto é quando tem casamento de alguém. Eu adoro Eu ir para me o casamento, divirto. E juro. eu sou muito a favor do casamento também, sabe? Sou bem defensora das relações. Não exatamente o Sim, casamento, assim, sim, né? Mas das relações sim. Gente, longevas, mas eu aprofundadas, também, sabe? olha só, eu sou tão a Concordo. favor que eu casei 3 vezes, gente. Pois é, De tão a favor que eu sou. maravilhosa. Exatamente. Sara, eu concordo com você. E posso dizer outra coisa? Ó, minha gente, eu vou falar o que eu penso. Quem quiser me achar assim, retrógrada, não sei o quê, veja, eu sou de uma outra geração. É tão bom quando a gente faz 50 que é assim, a gente se defende de um bocado de coisa. Aí diz logo, gente, eu sou velha. Porque veja só, Para veja. de dizer isso que não é. Ah, é? Sara, Eu mesmo essa me sinto coisa aqui, me de sinto bem com 30. poliamor, É. essa coisa de poliamor, não monogâmico, não sei o quê. Gente, eu acho um negócio tão complicado. Gente, relação a dois já é difícil. Aí, assim, como é que você aprofunda? Você está falando de aprofundar, Sara. Como é que você Sim, aprofunda? E veja, vamos para a psicanálise. O desejo para a psicanálise, ele não tem um objeto definido. Também, quando fala que não tem objeto definido, também não é que caiba qualquer objeto, não, sim. certo? Mas o desejo, ele não cola com o objeto. Então, quando você tem um relacionamento, esse vínculo com o objeto é uma escolha. É óbvio que você vai ter desejo sexual por outras pessoas, que você vai se sentir Claro, atraída, tanto homens quanto mulheres. É claro. óbvio. Porque o desejo, ele não se esgota em absolutamente nada na vida, porque isso é a morte. Isso é a morte. E uma relação abusiva, quando a pessoa quer que se esgote nela. Você tem amigos, você tem seu trabalho, Isso, você quer sair, você quer viajar, você tem uma vida, você isso. está no mundo. Agora, você está com outras pessoas no relacionamento erótico. Gente, eu não entra na minha cabeça, não. Eu não Até porque sei, Eu acho, sabe o quê? Eu acho que eu tive uma experiência dessa, não eu, tá? Mas, assim, eu tive uma experiência de uma pessoa próxima, que eu não quero falar aqui, né? Porque vai que depois sim, assiste a claro, live, assiste algum corte, aí vai dizer, você foi claro, falar de claro. mim. Mas uma Não, pessoa não, próxima, claro. e ela entrou em relacionamentos abertos, né? Entrou uma vez, entrou duas e tal. O que acontece, gente? Assim, para mim, eu não, para mim não dá, entendeu? Eu não julgo quem está em relacionamento aberto. Eu acho que é o seguinte, eu acho que você no seu relacionamento tem que ter uma combinação, tem que ter um acerto que seja bom para os dois e que os dois É. estejam bem felizes. Ponto. Se os dois estão bem e felizes com o relacionamento aberto, então eu acho que é válido, entendeu? Para mim, eu não quero, para mim, tá? Agora, eles Eu estão felizes, Sandra? Isso é um questionamento meu. Porque o cara não, deve se os bater uma dois insegurança estão, em outra coisa. E veja só, e eu acho isso uma relação de uso com o outro, porque o outro pode se apaixonar por você. E aí, como é isso? sim. mas se apaixona. Mas se Pois apaixona sim. é, aí a pessoa se Não, e às lasca. vezes não dá certo, né, Liana? Vocês não viram aí, gente, agora que quem terminou o namoro, que foi até o Caio Blá, que namorava com a. Me diga o nome aí da menina, gente. Arraz, não sei o que é Deu um... arraz. Isso, Não sei o que é isso, isso. arraz. Me deu um branco completamente, é. Mas o sobrenome é Arraes, Luísa, isso, que ela é Luísa atriz também Arraz. e tudo.
Luiz Pronto, Arraes. eles estavam namorando, namoro maravilhoso, bom tal, não sei o quê. Eu sei que ela saiu sozinha, foi pro show do Chicão, né, que é o filho da Cássia Eller e tal, e chegou lá, ficou com ele, beijou, não sei o quê, aí fotografaram, filmaram, não sei o quê, enfim, a coisa tomou uma proporção, e aí ele veio falar, né, que eles tinham um relacionamento aberto e tal, que ele não achava nada demais e que tá tudo certo e tal, não sei o quê. Só que ele falou isso e poucos dias depois eles terminaram, né? Acabou. Aí até não, aí os meninos do Galãs Feios falavam assim, não, que eles tinham um relacionamento aberto, mas o Caio Blá não sabia. Então, assim, gente, é isso que eu outra falo, coisa, tem que que falta estar de no cuidado acerto, com o na outro, né? combinação, tem que E que estar, falta de na cuidado com combinação o tem que outro. estar, na Que combinação falta tem que de estar bom dos cuidado com dois. o outro. Quem é que quer ver você beijando outra pessoa? A não ser que seja uma fantasia sexual, uma coisa. E geralmente essas fantasias sexuais, elas estão dentro de um script muito específico, né? Que é a coisa do Exatamente, threesome, né? Do exatamente. menage à trois, que é enfim, que é um arranjo entre eles. Mas qual é o cuidado com esse outro? A gente, não, para mim, não. Sabe, é fluidez demais. Sara está falando no início, essa coisa é fluidez demais, sabe? É tudo muito. Como é que você se aprofunda numa coisa dessa? Mas sabe que, ó, eu tenho muitos amigos não monogâmicos, vários, então eu tenho ficado bem perto desse conceito, e bem perto, e vendo na prática acontecer. Eu troco muito com eles, e eu me envolvi com uma pessoa não monogâmica. E aí, foi. E aí a questão é assim, eu entendo toda a parte política, entendo mesmo. Entendo toda a parte teórica, né? Ali mesmo acabou de falar, a gente às vezes vai amar mais de uma pessoa mesmo, vai sentir atração por outra pessoa, até porque quando a gente se atrai por outra pessoa é muita projeção, gente. É muita projeção. Total. Você estava falando de psicanálise, né? Projeção. O que a gente deseja no outro é o nosso desejo, não é o Exato. outro. É o nosso desejo. Tem muito menos a ver com o outro do que o nosso desejo. A grande filósofa renomada, conhecidíssima, aquela que faleceu do sertanejo. Simone de Beauvoir. Não, eu tô zoando que é filósofa. Luana Piovani. No sertanejo que faleceu, no voo lá. Marília Mendonça. Eu ia falar Marília Gabriela, tô com Marília Gabriela. Marília Mendonça, filósofa, ela tem uma música que diz: me apaixonei pelo que eu inventei de você. É isso, a gente se apaixona pelo que a gente inventa do outro, porque é nosso. Pelo nosso desejo. Então o outro não vai dar conta mesmo de nos suprir em tudo que a gente precisa, toda a nutrição emocional que a gente precisa. Não vai dar conta. Mas a gente também tem um trabalho interno para fazer aqui, né? Senão a gente sai só pelo instinto. E aí, quando eu vejo essa coisa da não monogamia, é o que eu falei, né? Entendo toda a parte teórica, entendo toda a parte política, e eu acho que faz bastante sentido, eu concordo, mas eu acho que quando você vai para o sentimento, tem algumas barreiras muito difíceis de transpor. Por quê? Porque a gente, psicanálise de novo, né? Freud fala, a gente é um ser de desamparo. Então vai encostar na nossa ferida de abandono, a gente vai se sentir preterida, rejeitada, sabe? Que prefere o outro em detrimento de mim, aquilo vai doer muito. Aí já vai mexer com a autoestima. Exato. Tem uns pedacinhos muito difíceis de transpor. Ciúmes, sabe? Comparação. Eu acho, sabe por que para mim não dá certo, gente? Porque eu acho que é isso, para se machucar, se magoar daqui para ali. E aí você vai... eu conheço um casal de atores também, e que eles têm um relacionamento aberto, tá? O cara quis o relacionamento aberto, mas fica visível que ela sofre pra caramba. Você tá entendendo? Mas ela faz aquela coisa... Pois é, mas ela faz de que não está sofrendo, sabe? Faz aquela... E aí é pior, porque aí vai se ressentindo, a coisa... Gente, não vai. Por isso que eu falo, eu defendo o seguinte, a relação ela tem que estar boa para os dois. O que vocês dois querem? Combinem, sentem, conversem, combinem. Se nós dois queremos a relação aberta, para mim é tranquilo, para você também, vamos embora. Agora, a partir do momento que não é tranquilo para um e o outro quer, a gente já tem um impasse. Tem que não vai dar conversa, bom. Negociação. Eu sempre digo para as minhas alunas, essa história de relacionamento aberto é para os homens fazerem o que sempre fizeram com um ar de progressismo. Porque sempre quem propõe são os homens, nunca são as mulheres. Nunca são as mulheres. Esse final foi ótimo.
Se Esse algum final homem com chegasse de para mim, progressismo foi pois ótimo. é, Eu vou, se inclusive, algum homem lançar chegasse para essa. mim Eu vou e dissesse, lançar. Liana, vamos ter um relacionamento aberto, eu disse, amigo, veja só, a gente não tem uma relação. Isso não é, para mim, isso não é relação. E outra coisa que é interessante que Sara colocou, que dentro dessa teoria do relacionamento aberto, ninguém supre a gente, mas, gente, o desejo, por definição, ele não é suprido. O desejo é um modo contínuo, ele só é suprido na morte. Ele é Ninguém propulsor. supre. Mesmo que você tenha 20 pessoas, não vão, porque o desejo é a falta. Exato, é o que Essa impulsiona. falta lhe impulsiona, essa falta nunca vai ser suprida. Então, essa ideia de que eu tenho que ter vários para suprir, eu posso também, para a teoria, dizer que é uma ideia capitalista. Para mim é retrógrada. Para mim é retrógrada. E para mim, sinceramente, podem me chamar de conservadora. Aliás, eu acho que eu estou ficando cada vez mais conservadora. É o seguinte. Progressista. Vai ter uma ala nova agora, das progressistas, os progressistas conservadoras. Veja, olha, relacionamento aberto é estratégia discursiva de macho que quer fazer o que sempre fez e quer pagar de progressista. Pronto. É estratégia discursiva para os homens fazerem o que sempre fizeram. Porque eu nunca ouvi um casal dizer que foi a mulher que propôs. É sempre o homem, e a mulher sempre se sai dolorida. Sempre. E quando a mulher vai transar com outro cara, ele vai ficar morrendo de medo, achando que ela está comparando o pinto de um com o pinto do outro. Porque essa é a grande questão dos homens. Liana, o desempenho você quer saber de uma coisa? Esse casal, gente, aqui é uma conversa sincera. Homens da audiência, desculpem se vocês vão ficar magoados, mas eu estou falando a verdade. É exatamente isso. Fica os homens pensando qual é o tamanho do pinto. A gente vai saber o que os homens estão falando. Ele transa mais do que eu, ele tem mais ereção do que eu, como se o homem se resumisse a pitoca. Homens do meu Brasil, vocês não se resumem a pitoca de vocês, não se tranquilizem, tá? A pitoquinha do outro pode ser maior, pode ser mais durinha, mas não é isso que define os homens, não. Vou dar essa real para vocês. Esse alívio. Agora, veja, mas eles continuam com essa fantasia. Tudo bem? E fiquem mesmo. Porque se a gente sofre, eles também têm que sofrer. Pronto, fica aí comparando a pitoca. Não, mas repare, esse casal que eu falei, esse casal que eu conheço de atores, né, que tem a relação aberta e tal, e ele que propôs, e ela faz lá, né, como quem está tudo certo. Aí ela começou também a sair, né, dar os pulos dela. Eu queria saber então, disso. Queria saber se ela também estava no movimento. Ela começou. Aí um dia a gente estava num restaurante, um grupo, né? E eles dois estavam, e chegou no restaurante um cara que ela, de vez em quando, dava essas saídas. E aí ele sentou em outra mesa e tal, com outros amigos e tal. Ela levantou da mesa da gente e foi lá cumprimentar o cara. No que ela foi cumprimentar o cara, ela ficou um pouquinho lá. Gente, esse menino, mas ele não se aguentava. Toda hora a gente conversando outros assuntos e tal, e ele olhava e ele lançava uma piada sobre o cara, entendeu? Ele desmerecia o cara, você está entendendo? Porque ele sabia. Então, assim, esse é o relacionamento aberto que tá bom? A combinação para todo mundo tá boa? Pois é, não está. Não está. Então, para que vai fazer? Se não está bom, para que vai fazer? Eu quero um relacionamento que seja bom para mim e para o outro. E tem outra coisa também. Sabe o que é que eu acho também? As relações também acabam. Sim. Você fica querendo manter a relação, tipo assim, para a gente manter a relação, vamos abrir. Gente, talvez a relação tenha acabado. Porque se você está precisando tanto do outro, é porque eu acho que acabou. As relações acabam. A gente deixa de amar o outro. A gente deixa de desejar o outro. E o outro deixa de nos amar também. E acabam. E aí a gente tem que se reconstruir. Aí fica mantendo a relação e abrindo. Talvez a relação tenha acabado. Acabou. Eu sei bem disso. Eu já fui casada 3 vezes. Eu sei. Acaba. Eu acho que as pessoas têm dificuldade de compreender que as relações acabam, fica abrindo, vamos manter, aí acabou o desejo sexual, vamos manter o quê? Transando fora? Pô, acabou, gente. Ou você vai se manter no casamento sem sexo,
que, sinceramente, vamos ser bem sinceros aqui, a maioria mesmo. Olha, tem um filme sensacional, Frances Ha, que aí são duas amigas que estão na cama conversando, elas dividem apartamento na França. E aí uma olha para a outra e diz assim: nós somos como os casais, elas não são namoradas, são amigas só. Somos casais casados, como os casais casados. Conversamos muito e não fazemos sexo. Isso. Ou então, acaba, diz assim, se acabou o desejo sexual, então vamos acabar o casamento. Porque é isso, minha gente. É isso. Não, e tem muito aquela piada, né? Da pessoa, por que você casou? Para fazer sexo todo dia. Não, mas então não era para você ter casado. Então não casa. Fica solteiro que é melhor. Não casem. Gente, não casem. Casamento não é fácil. Meninas, deixa eu só dar uma lidinha no chat para a gente ver o que os homens estão falando, e as mulheres também, né?